galerinha? Estamos por aí, deixa eu só ajeitar a tela aqui. Bom dia para quem está chegando aí. Tá bom? Bom dia para quem está chegando. É só olhar aí. Bom dia, Tâmara. Vamos aguardar um minutinho aí para o restante da galera chegar. E a gente vê o nosso assunto de hoje. Bom dia. Bom dia, Jamile. Só aguardando o restante aí para a gente iniciar, tá bom? Sim, Cauane não vai participar hoje porque ela foi pro dentista. Pronto, ela me avisou. Ela falou comigo já. E Cássio também está sem internet, né? Eita. Cássio está sem internet. Então, acho que pelo visto, as certezas que eu tenho são: só está faltando Vitória. São as únicas certezas que eu tenho que assistir as aulas todinha. Vocês duas, Cauane, Cássio e Vitória. O restante é feito chuva no sertão. Aí vamos ver se daqui a pouco aparece Emanuel, tudo direitinho. Mas começar com vocês já, de antemão. O restante começando. Vocês tiveram aula ao vivo antes dessa aqui? Uhum. Então, tava todo mundo ou só tava vocês? Na primeira aula só tava eu, Vitória e Emanuel. Na Uhum. segunda entrou Guilherme, entrou Tâmara. Entendi. Vamos esperar e ver se o pessoal entra aqui agora. Né? Acho que foram beber uma água, né? Tempinho de lá pra cá. Eu até botei 9h20, tudinho direitinho pra... Eu disse, não, vou começar no horário que eu sempre gosto de começar 9h20 hoje. Para o pessoal dar pra descansar um pouquinho. Mas hoje a gente vai dar continuidade, né? O nosso cronograma, como eu disse a vocês, a disciplina de matemática fundamental, ela foi toda adaptada para o SSA, tá bom? E aí essa adaptação, bem-vinda, Vitória. E aí essa adaptação que a gente fez para o cronograma, né? Depois, caso algum de vocês queira saber qual é o cronograma que a gente vai trabalhar, tá bom? É só falar comigo no Zap que eu mando um print para vocês do meu planejamento de matemática fundamental, tá bom? Referente ao SSA. E aí a gente vai trabalhando, vocês vão se organizando também, caso vocês queiram aí. Se não quiser mandar para mim aí, tiver com vergonha, é só solicitar a escola, que a escola tem esse cronograma lá. Mas não precisa ter vergonha de mim, né? Garanto a vocês ser bem rapidinho. Eu mando um print para vocês lá do cronograma com tranquilidade. Não tem dor de cabeça não quanto a isso. Ok? Então a gente vai começar toda essa parte de unidade de medidas, né? Vendo isso aí direitinho, seguindo aí direitinho, o professor Rafael Freitas vai trabalhar com vocês com a parte de álgebra, só que meio que vai ficar um mix entre ele e entre mim também. A gente vai ficar trabalhando diversas situações. Pode acontecer eu trabalhar a regra de 3 com vocês também, né? Pode acontecer, não vai acontecer. Ele também trabalhar, eu também trabalhar, e cada um sair trabalhando da forma. Também aproveito para parabenizar vocês, que eu vi vocês fazendo lá o projeto com o professor Rafael lá, ficou muito bacana lá, né? Achei muito, muito bonito lá. Eu ainda estou organizando e fazendo um videozinho bem legal da atividade que vocês fizeram comigo no primeiro semestre, lá no comecinho do ano, sobre o Batalha Naval. Estou organizando lá direitinho os vídeos, direitinho, tá bom? É porque para catalogar, fazer tudo certinho, botar uns efeitos bacana, demora um pouquinho. A edição de vídeo é demorada. Ó, também eu vou aproveitar para até informar vocês, depois vocês avisam para o restante dos colegas de vocês. Em breve eu devo estar divulgando aí um momento, né, um aulão gratuito aí para ensinar como você estuda uma fórmula, seja matemática, física, química, né? Mas como estudar através das fórmulas, né? Muita gente fala em decorar a fórmula e pouca gente para pensar que a fórmula ela deve ser estudada, né? Porque mesmo que a fórmula seja dada para você, está lá de presente, tem gente que não vai conseguir usá-la por não saber
o que é ali na fórmula, o que é que significa cada coisa, né? Então, como estudar através das fórmulas, esse será o tema aí dessa aula ao vivo. Vai ser oferecida para o meu curso Matemática do Zero, mas aí eu vou abrir gratuitamente aí para vocês do primeiro, segundo, terceiro ano aí. E aí quando eu estiver fazendo a divulgação, eu aviso vocês no grupo do Zap. Aí quem quiser se inscrever é só fazer a inscrição comigo gratuitamente. Aluno meu não vai pagar nada por isso. Quem é aluno de outra escola também poderá participar caso vocês convidem, né? O convite vai ser feito por vocês, ok? Então, vamos lá, vamos à aula aí. Acabei falando demais, né? E outro detalhe que eu já ia esquecendo, né? Na semana que vem a gente só vai se encontrar de hoje a 8, né? Na sexta-feira, que segunda é feriado aqui na cidade, né? Acho que é que aconteceu no meu slide, tá passando sozinho. Foi mal, galera. Deixa eu voltar aqui, que eu não sei o que houve com o slide. Era aí que eu volto, ficou tudo preto aí, mas não se assuste não. É só para voltar aqui para ver o que foi que aconteceu. Ficou tudo passando sol aqui. Não sei que danado deu no meu slide ultimamente, que ficou tudo passando solitário aqui. Ou seja, tudo passando sozinho. Mas agora eu acho que deu certo. Pronto. Deixa eu voltar aqui e transmitir para vocês. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela de novo aí. Só avançar aqui. Pronto, agora, vê. As unidades de comprimento, né, a gente vai ver 3 unidades, claro que tem outras unidades que a gente vai trabalhar, só que nesse slide eu preparei 3 unidades. Normalmente, eu trabalho uma unidade a cada aula. Porém, eu acredito que vocês já estão aptos quanto a isso. Em relação às unidades de comprimento, vocês vão saber converter direitinho, vão entender aí cada uma e as outras unidades. Mas aí a gente vai dando tempo ao tempo. Se não der tempo hoje da gente ver tudo, a gente vê na próxima aula e por aí vai. Temos tempo para isso suficiente, ok? Uma unidade de comprimento, a mais usada, né, das unidades de comprimento é o metro. Acho que vocês conhecem muito bem essa unidade porque está no nosso dia a dia constantemente. Qual a distância de Limoeiro a Carpina? É tantos quilômetros, é tantos metros. Da minha casa a tal casa, é tantos metros. Então, muitos de vocês aí estão, né, aptos a saber que essas unidades de comprimento estão presentes no nosso dia a dia, né? E a UPE, por exemplo, ela gosta bastante disso aí. Quer ver um outro conteúdo que o SSA gosta bastante? São áreas de figuras planas. A gente vai ver esse conteúdo. Eu vou trabalhar com vocês as áreas de figura plana. E o bom é que áreas de figura plana é praticamente tudo da geometria plana. Vamos dizer que é 99% do conteúdo de geometria plana se chama área de figura plana. É um conteúdo bem robusto, porque você praticamente tem que saber tudo da geometria plana para desenvolver os processos de área. Aí a gente vai ver separadinho, vamos mastigar direitinho bem esse conteúdo para vocês trabalhar. E quando tiver lá no SSA, fazer uma prova com tranquilidade, né? Antes da gente chegar lá nas áreas, a gente tem que ver essas unidades, né? Para poder entender como a gente vai trabalhar as áreas, né? Ou seja, nomenclatizar as grandezas, entender a formulazinha, qual a resposta e por aí vai, né? Então, as unidades de comprimento, as tradicionais no Sistema Internacional de Unidades, é essa aí. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Esse é o tradicional. Acho que todo mundo aqui já viu uma tabelinha como essa. E o mais engraçado, aprendeu a usar essas tabelinhas aí. Aí tem várias formas. Minha gente, ó, se você for na internet e botar assim, técnicas de conversão de unidade de comprimento, você vai ver tanta técnica nesse mundo, tanta técnica. Tem várias técnicas. Os professores de vocês devem ter trabalhado outras técnicas vocês. Eu uso uma técnica bem simples para mim, que é o seguinte, vamos dizer que eu tenho aqui o número 1 metro, e eu quero converter para centímetro, eu saio preenchendo com zeros aqui, ó, em cada quadradinho desse. Então, por exemplo, 1 metro para centímetro é 100 centímetros. Tá bom? A mesma coisa eu faço com os outros. Ó. Deixo tudo com zero aqui.
E aí eu só vou só deslocando a vírgula, né? Eu lembro que a vírgula está aqui, ó. Se eu quero 1 metro em milímetro, então a vírgula vai andar até esse zero aqui, né? Da casa dos milímetros, então vai ser igual a 1000. Se eu quero vir para os quilômetros, a vírgula vem e vai andar até aqui. Então eu vou ter 0,001 quilômetro. Aí muita gente se pergunta, mas professor, isso só dá certo para o número 1. Eu vou apagar aqui e vou mostrar a você que dá certo para qualquer outro valor. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Apagar só isso do meio. Deixar os zeros aí no lugar do jeito que está na tabelinha. E eu preciso desenhar essa tabela sempre, professor? Não. Você, no processo que você está praticando, você fazendo lá as conversões de unidade, acho que você usa essa tabela somente em 5 vezes. Depois o seu cérebro ele já memorizou as casinhas onde é que fica. Você deve memorizar só a ordem, né? Saber onde é que fica o metro, decímetro, centímetro, tá bom? Mas não tem problema. Mas vamos imaginar aí que eu tenha... Deixa eu ver aqui. Alguém diz um número aí. Um número qualquer aí pra gente dizer em metro aí. Pode dizer aí. Diz aí no áudio aí pra gente aí. Um número aí. 10. Pronto, o número 10. Então temos aí 10 metros. E eu quero converter nas unidades. Aí vamos dizer que lá na questão, né? O camarada chegou lá no enunciado e disse, ó, o cálculo tem que ser em hectômetro, que é esse camarada aqui, que está nessa casa aqui. Tá bom? Então ele quer em hectômetro. E aí eu queria saber quanto é 10 metros em hectômetro. Então, a vírgula está aqui, a danadinha está aqui. E ela precisa andar essa quantidade de casas que a gente tem aqui. No caso, de metro para chegar em hectômetro, eu andei 2 casas. Né? E observa, a vírgula está aqui. Para ela poder chegar no hectômetro, veja que ela já vai ter andado as 2 casas só para chegar no decâmetro. Ela já anda 2 casas. Né? Então, ó, a vírgula está aqui, ela vai andar 2 casas. Andou uma, então quer dizer que ela chegou no decâmetro. Andou a segunda, ela chegou no hectômetro. Ela para. Então, no caso, a resposta ficava 0,10, né? Ou 0,1, como queiram chamar aí, tá bom? Então, é bem simples, basta você usar isso aí. Tem gente que diz, não, eu prefiro dividir por 10, prefiro dividir por 1000, aí fica a seu critério, minha gente. Você não, né, como o seu professor ensinou no ensino fundamental, você pode deixar aí sem problema algum, tá bom? O jeito que você responder, para mim, tá ótimo. Chegando na resposta correta é o que importa. E vamos imaginar que agora eu quero o número 10 em centímetro. Então, em centímetro, a vírgula ela precisa andar o quê? 2 casas para chegar no centímetro. Então, a vírgula vai andar. Andou uma. Cadê? É isso que não. Ó, andou uma, andou 2. Então, ela parou aqui. Aí a resposta vai ser o número 10 com esses 2 zeros que ela precisou andar. Ok? Só no hectômetro, como ela andou no sentido contrário, ela já tinha andado, então ela não precisou acrescentar mais zeros, porque ela já tinha andado as 2 casas. Tá bom? Ela já tinha feito essa caminhada. Vou colocar um outro número aí para você ver. Deixa eu colocar aqui um número aqui já. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vou colocar aqui 1,3. Pronto, 1,3 metros. Quer dizer, eu não vou nem colocar em metros, né? Eu vou colocar em decímetro. Pronto. 1,3 decímetro. Aí o restante eu completo com 0, né? Normal. E aí a gente vai. Eu quero saber 1,3 decímetro em quilômetro. E a vírgula está aqui. Então, 1,3 decímetro quilômetro. Então, a vírgula vai andar. Andou uma casa. Andou 2. Andou 3. Andou 4. Então, a vírgula chegou aqui e andou 4 casas. Né? E aí ela para. Ok? Então vai ficar 0, se você ver esse número aí, eu vou agora escrever aqui, 0,00013. Isso é em quilômetro. Agora em milímetro, então ela vai andar 2 casas, mas ela aqui está no meio, então ela já andou 1, 2 casas, e a vírgula para. No caso, o nosso número aí ficou sendo... Poxa, está escrevendo sozinho aqui, riscando. Vixe, que vida louca, pera aí, o que é isso aí? Parei. Pronto, deixa eu apagar isso aí. Nunca me aconteceu isso. Pronto, agora. Então, 2 casas. Tá bom?
Aí agora a resposta aqui em centímetros seria de 130 centímetros, se eu quisesse converter centímetro, não, milímetro, né? Mito eu, em milímetro, porque eu andei 2 casas, ok? Então a conversão de unidade ela é bem simples, ela é bem tranquila mesmo quanto a isso aí. Muitas vezes a gente pensa que a conversão de unidades ela acaba sendo bastante difícil devido à falta de prática. Eu sou bem sincero, é a falta de prática que acaba deixando a conversão de unidade bastante difícil. Outras unidades de medida que cai aí a gente já se refere mais ao Enem, né? Então o Enem já comenta mais sobre isso aí para a gente, tá bom? Então o Enem ele fala, eu vou mostrar a vocês essas unidades de medida, deixa eu mostrar aí, né? Tá todo mundo vendo aí direitinho, né? Então, ó, quando a gente vai olhar, oxente, rapaz, no slide, olha, hoje não só foi com a turma de vocês, não. Primeiro, segundo ano, terceiro ano, o meu slide hoje estava abençoado. Então, ó, vou mostrar a vocês a tabela original, assim, vamos dizer, quando se fala no Sistema Internacional de Unidade. Vocês só conhecem, ó, cadê quilômetro, aqui. Vocês só conhecem daqui até aqui. Isso é o que vocês conhecem. Mas olha como é a tabela verdadeira. Né? O que se tem de unidade de medida. Poucos vocês conhecem. Né? Mas temos essas unidades. Tá bom? O Sistema Internacional de Unidade é dessa forma. E outro detalhe, aqui no Brasil, a gente aprende com a tabela no sentido contrário. Se a gente voltar aqui e ver que ela inicia no quilômetro e termina lá no milímetro. Porém, no Sistema Internacional de Unidades, né, quando a gente vai para, vamos dizer, uma coisa mais ampla e científica, veja que é do menor para o maior. E a gente aprende do maior para o menor. Na escolinha, quando a gente está lá, aprende do maior para o menor. E nem vê os outros. Raramente alguém fala sobre os outros aí, essas outras unidades de medida. Né? Agora, em laboratório, se utiliza bastante essas unidades de medida aí. Quem for trabalhar com engenharia civil, com arquitetura, né? Quem gosta muito de desenho, né? Então vai trabalhar com os processos de escala lá em design e tal. Aí no caso Isis aí gosta bastante de desenhar. Ela vai chegar a se deparar no ramo acadêmico dela com essas outras unidades de medida. Né? Para quando ela estiver fazendo o desenho lá, ou vocês da arquitetura estiver fazendo algum projeto, saber bem essas unidades de medida. Beleza? Vamos ver mais unidade de medida que pode ser utilizada como unidade de comprimento. Essa é bastante usada pelos nossos avós. Talvez alguns de nossos pais ainda falem isso. Meu pai, por exemplo, ainda fala. Eu andei tantas léguas hoje, né? Meu pai gosta muito de comentar sobre isso. Hoje de manhã eu já andei tantas léguas. Aí, às vezes eu ficava, né? Quando adolescente, ficava dizendo... dava vontade de perguntar, pai... E a gente obrigou o senhor a andar essa légua toda. Ele ficava reclamando. Ele fazia essa caminhada dele. Quando chegava, aí dizia que andou muitas léguas né, na cabeça dele. Só que a gente vai ver aí que légua não é essas tantas léguas aí que a pessoa vai andar. Né, ou vai fazer uma caminhada ali de 30 minutos. E ele ficava questionando que andou muitas léguas e não sei o quê, e reclamando. E eu ficava me perguntando. E a gente tem culpa? Ninguém mandou caminhar essas léguas todas, né, que ele falou. Mas, por exemplo, a légua, ela é uma grandeza, né, na verdade, uma unidade de comprimento em função do metro, porém, ela tem umas diferenças de acordo com a região, né, uma diferença aí pequena, tá bom? É uma unidade de comprimento que ela teve, né, esse uso assim que o Brasil foi descoberto, talvez veio trazido de Portugal, né, pelos portugueses, e o Brasil passou a usar muito essa unidade de medida para dar a distância entre uma cidade a outra, né, entre uma fazenda a outra, né, já que naquela época, principalmente entre uma capitania a outra, né, tinha esse detalhe aí. Então, no estado de São Paulo, né, se for uma légua a pé, ou seja, uma légua percorrida a pé, você andando ali, e que ela seja percorrida por 1 hora, o valor é de aproximadamente 2 quilômetros.
Então é bom você se atrelar a esses valores aí, porque lá no enunciado, se ele tivesse se referindo a uma situação como essa, ó, uma légua a pé, ela sendo caminhada, e por esse detalhe também, essa caminhada tenha sido de 1 hora, o valor é de 2 quilômetros de uma légua. Mas em algumas partes do interior lá de São Paulo, a légua ela é conhecida por 6 quilômetros aproximadamente. Então tem que ter esse detalhe aí. E aí por isso você vai ficar preso ao enunciado. O enunciado é que vai ter que deixar claro aí para vocês. Ah, professor, já estou ficando com medo. Se o enunciado não falar nada, se o enunciado não falar nada, principalmente no SSA, o SSA é feito pela Universidade de Pernambuco. E a Universidade de Pernambuco é uma universidade que está na região Nordeste, né? Ou seja, está no Nordeste brasileiro. Então a gente vai se espelhar apenas a um valor específico do Nordeste brasileiro, tá bom? Então o Nordeste ele utiliza a légua, né? Principalmente os nordestinos, né? No valor equivalia, né, ao valor de 6 quilômetros, porém esse valor foi, vamos dizer, batido o martelo aqui para o nosso Nordeste, que seria esse valor, uma légua equivale a 6 quilômetros, né, mas ainda existe pessoas antigas que acreditam que uma légua tem 7 quilômetros, tá bom? Professor, qual é o uso? O 6 quilômetros. Bom, agora lá no enunciado está falando que a légua foi dada por um rapaz lá em uma caminhada por 1 hora, então 2 quilômetros, tá bom? Professor, se foi por 2 horas, então ele andou 2 léguas. Foi por 3 horas, então ele andou 3 léguas, para ser proporcional, tá bom? Sempre fazer essa proporção. Agora, eu sou bem sincero, a légua, ela não caiu tanto, vamos dizer, no SSA da vida, devido a essa, não só no SSA, mas no vestibular geral, devido a essa confusão. Um estado considera um valor, outro estado, uma região, e por aí vai, então eles evitam colocar. Agora, essas outras unidades que vocês vão ver aqui, aí sim, pode cair e vocês têm que estar afinados aí, detalhados aí, essas relações que existem. Milha, por exemplo, uma milha equivale a 1,6 quilômetros, um pé equivale a 12 polegadas, tá bom? Um furlong, 0,125 milhas, uma jarda, equivale a 3 pés, uma corrente, que equivale a 0,0125 milhas, 1 mil a 0,01 polegadas, um rod, que equivale a 0,25 correntes, uma polegada, 2,54 centímetros. Opa, volta, né? E acho que só. Chama a atenção para vocês sobre a polegada. Tá bom? Ela é bastante importante. Polegada. Deixa eu ver outra aqui. O pé. A milha. Então essas aqui são, vamos dizer, as 3 principais dessa lista, que é bom você ter em mente, saber esse valor, tá bom? A milha você pode deixar arredondado por 1,6 sem problema nenhum, tá bom? Não vai ter problema se você arredondar. Esse é o valor exato dela, mas se você arredondar para 1,6, não terá problema nos seus cálculos, tá bom? Arredondamento aí é um arredondamento simples e que dá para utilizar. Já diferente da polegada, se você usar 2,5, eu já não recomendo. Prefiro que use o 2,54, que é bem melhor na hora dos cálculos, ok? Tranquilo aí, pessoal, sobre essas unidades de comprimento. Vamos fazer um exercício, vamos praticar. Vamos fazer umas questõezinhas aí. Ó, vou fazer uma questão aí. Para medir a altura de uma porta, Mateus utilizou como unidade a sua caneta e encontrou 12,5 C, né, que representa a caneta, como medida. Mais tarde, Mateus verificou que sua caneta mede 16 centímetros. Qual é a altura da porta em metros? Então, qual é a altura da porta em metros? Então, vê. Ele tinha uma porta, olha aqui um esboço aqui do desenho, tinha lá a porta, e aí ele saiu colocando as canetinhas aqui, ó. Caneta a caneta, caneta a caneta. Aí fez a medida. Disse que aqui dava o equivalente a 12,5 canetas.
12,5 canetas. Foi o valor que ele encontrou aí. 12,5 canetas. E ele quer saber quanto é que mede em centímetros, ou melhor, em metros, a altura dessa porta. Então vamos lá. Se cada caneta, então se uma caneta equivale a 16 centímetros, 12,5 caneta vai equivaler a quanto? É só multiplicar, né? Então 12 vezes 16. 12,5 vezes 16. Quanto dá? Fala aí para mim aí. Quanto é que dá 12,5 vezes 16 centímetros? Diga aí para mim quanto é que dá. Deixa eu abrir o chat aqui para ver o pessoal aí. Tá todo mundo dormindo mesmo? Rapaz. Todo mundo quer tosse. Isso, agora. Vitória salvou a pátria aí, Vitória. Muito obrigado. Então, 12,5 vezes 16 dá 200 centímetros. Aí ele quer em metros. Aí a gente vai lembrar, ó. Lembra que eu disse, ó, não precisa decorar, não precisa a gente estar decorando aquela tabela, mas você precisa saber da ordem. Então, por exemplo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, a gente precisa saber disso aí. Tá bom? Dessa ordem, para saber quantas casas vão andar. Vê, o número que a gente tem está aqui, é o 200, está no centímetro. Do centímetro para o metro, a vírgula que está aqui, ela precisa andar quantas casas? Uma, duas. A vírgula está aqui, ó. Uma, duas. Parou. Então vai ser o resultado, 2,00, foi a vírgula que andou aí, metros. Essa é a nossa resposta aí. 2 metros. Ok? Convertendo aí de centímetro. Beleza, pessoal? Tá facinho? Tá vendo que é bom? Não é ruim, não. E outra, né? O SSA1, ele é o SSA que, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu garanto a vocês que é o SSA onde você deve garantir a maior média, principalmente em matemática. Né? Porque como ele retrata muitos conceitos básicos, a matemática básica faz parte praticamente de toda a prova. Vamos dizer, 70% da prova é matemática básica no SSA1. Quando chega no SSA2 já é algo intermediário, né? Aquilo mediano. Né? E quando chegar no SSA3 é o para valer mesmo, é o top, né? Ali o pesadão, vamos dizer a história para vocês. Tá bom? Mas o SSA1 é a chance de garantir aquela nota. Eu não sei referente às outras disciplinas, mas referente à matemática é uma prova mais tranquila, uma prova mais suave, vamos dizer a história. Ok? Ainda bem, né? Pelo menos isso. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais uma questão. Tem? Questão 2. Observe a figura a seguir e veja que os segmentos formam ângulos 90 graus. Considerando os lados nelas fornecidos, calcule em metros o perímetro da figura. Ele quer saber o perímetro dessa figura. Ele quer saber aí o perímetro dessa figura aí. Vamos lá, quer que eu dou o tempo aí para vocês fazerem? Eu já vou fazendo aqui. Deixa eu olhar o relógio aqui para não perder a hora. De acordo com o relógio aqui, se eu for dar o tempo aqui, a gente vai estourar nosso tempo. Mas ó, eu vou calcular para vocês aqui o perímetro. Muitos de vocês, eu garanto que ia querer saber quanto equivale cada pedacinho desse aqui. Ia querer saber quanto vale cada pedacinho desse. E iria tentar somar tudo, né? Fazer o processo aí, porque ia somar ó, com esse pedaço, com esse pedaço e com esse pedaço você teria o perímetro. Mas se você observar, eu vou apagar aqui a lista, mas se você observar, a gente tem degraus aí de tamanhos diferentes, vê se não é. Ó, esse daqui é maior, esse daqui também já é grandão, esse já é pequenininho. Então são tamanhos diferentes, minha gente. Como tem tamanhos diferentes, então ia ficar difícil, vai ficar difícil para a gente encontrar cada pedaço. Uma dica para fazer o perímetro disso aí é você completar, ó. Completa. E aí você vai ter 500 aqui desse lado, que não vai ser a soma de tudo.
500 centímetros. E aqui 0,004 quilômetros. Ok? Então, ele quer em metros, é isso? Então, vamos converter em metros. 500 centímetros em metro, a gente já sabe. Vai andar a vírgula, quantas casas? 2. Como eu tenho já os 2 zeros aqui, elimino, vai ficar só 5 metros. E aqui, 0,04 quilômetros em metro. De quilômetro para metro anda 3 casas. Então, a vírgula vai andar 1, 2, 3. Ó. Vai parar aqui depois do 4. Então, 4 metros. Então, temos 4 metros aqui. 5 metros aqui. Não, nada foi isso. Oh, minha gente, hoje, perdão aí, pessoal. Mas do nada aparece um risco aí meu aqui. Vamos lá, continuando. Então, 500 aqui vai ser 5 metros e aqui 4 metros. Então é só somar agora. O perímetro vai ser 5 mais 4 mais 5 mais 4. Né? A internet tá instável aí, mas se preocupe não, né, gente? Se estiver travando, vocês digam aí. 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. 10 com 8, 18 metros é o perímetro. Beleza? Tá todo mundo me escutando aí direitinho? Fala só no chat aí, ok. Sim. Beleza. Porque apareceu uma mensagem aqui no Deu uma computador. travadinha, mas foi rápido. Foi. Pronto, foi justamente a mensagem que apareceu no meu computador, dizendo que a internet aqui tá ficando ruim. Mas ainda bem que a gente já tá no finalzinho já. Tá bom? Ó, continuando, né? Então eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder, né, o nosso objetivo aí, que é ver as unidades de medida bem direitinho, bem mastigadinha, eu vou deixar para a nossa próxima aula de hoje, às 8, a gente trabalhar as unidades diárias, tá bom? Aí a gente trabalha as unidades diárias, depois a gente trabalha as unidades de volume. E depois as outras unidades de massa, né, as unidades de medida que são cobradas lá no cronograma, lá no edital do SSA. Tanto do 1, o 2 também cobra isso, né? Mas no 2 ele já vê isso como assunto normal. Ok? Tranquilo aí para vocês? Ó, esse fim de semana não vou passar atividade para vocês, mas quando a gente terminar esse slide eu vou passar uma atividade somente com questões do SSA envolvendo esse conteúdo, tá bom? Eu vou tentar fazer uma atividade que vocês não precisam enviar os cálculos para mim, só marca lá, fica um simuladozinho. Então estou tentando aí fazer sempre simulados aí. 5, 10 questões, vocês fazem online e respondem lá tudo direitinho, sem a necessidade de fazer cálculos para mim. Okay? Mas caso você queira, mandar para a gente ver o que é que você errou, o que é que você acertou, com tranquilidade. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Né? Agradeço a vocês aí bastante por isso e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até sexta. Até sexta. Bom feriadão aí, né?